nossos votos de muita paz a todos. Bem, a nossa temática, então, é em torno de algo que não é prática comum no nosso país, mas é algo que ainda a nossa Constituição apoia num segmento, e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. E nós vamos buscar dentro da visão mais materialista o que se fala a respeito da pena de morte. E buscamos em especial um jurista de nome Dalmo de Abreu Dallari, que é um professor titular da USP, para procurar um conceito dentro dessa visão material. E ele vai dizer o seguinte, que a execução da pena de morte, ela é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. A pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Então, muitas vezes, quando nós mesmos estamos diante de um grande criminoso, de uma pessoa que é tomada, que pratica uma ação muito vil, muitas vezes nos passa pela mente, né? Que ele ali devia morrer, que ele ali devia apodrecer na cadeia, entre outras coisas. Mas ele já traz um dado importante, que é um dado que vem sendo estudado em todos os países, alguns ainda passando desapercebidamente sobre o efeito que isso tem, porque é atestado pontualmente que aqueles países e locais onde se pratica a pena de morte não diminuem os crimes, ao contrário, eles aumentam. E é curioso isso, porque nós vamos, a partir dessa ação, dessa penalidade, que é uma penalidade máxima, achando que o problema vai estar resolvido, né? Achando que aí se encerra um problema. Mas não é isso que essa resposta nos indica, ou seja, a problemática continua e continua maior. E esse mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte é inútil. É inútil porque não resolve o problema. E ele diz mais, que a pena de morte é imoral. E por que ele diz que é imoral? Porque alguém precisa executar esse crime. E acaba sendo um outro crime, mas que é acobertado. É uma coisa interessante, porque um crime que é feito por um sujeito, um outro é contratado para matá-lo. Então ele diz, por isso que é imoral. Não tem sentido. Então, na verdade, alguém vai ter que fazer uma ação punitiva e das mais graves. E a pena de morte é contraditória por quê? Porque todos nós temos o direito à vida. Isso numa visão materialista, todos nós. Então ela passa a ser contraditória porque ela vai contra um direito que nos é natural. E a nossa Constituição mesmo nos assegura esse direito à vida. E por que ela é perigosa? Ele fala também, a pena de morte é perigosa. É perigosa porque muitas pessoas que são levadas à pena de morte pelo julgamento, muitas são inocentes. Então, muitas vezes vai se tirar a vida não de um verdadeiro culpado. E mesmo se ele o fosse, ela não cabe. A pena de morte é inconstitucional porque ele fala, novamente ele vai dizer, porque o primeiro direito que nós temos é o direito à vida. Todos os países que praticam ainda a pena de morte em larga escala, e a gente pode fazer uma análise, não no sentido do julgamento, os Estados Unidos da América, onde é prática comum as pessoas ainda serem eletrocutadas, em pleno século XXI, onde as pessoas vão à câmara de gás, onde têm as suas penas assentadas na Constituição de vários, não de todos os estados dos Estados Unidos, mas na sua grande maioria. E o que nós vemos como uma marca desse país? A gente vê muitas vezes nos noticiários situações que nos estarrecem, certo? Geralmente lá acontecem crimes hediondos. Jovens que tomam de uma metralhadora e saem matando crianças, atentados. Por que será que isso acontece? Que tipo de egrégora, que tipo de energia que eu crio a partir do momento em que eu acho legal tirar a vida de alguém? Que tipo de energia eu giro em torno dessa situação? E já olhando na perspectiva espírita, nós somos quem? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta porque é algo que a gente precisa lembrar mais vezes. Quem nós somos? Espíritos. Espíritos. E
qual é uma das condições do espírito? É um espírito imortal. Então, a morte mata o espírito? O que acontece quando se mata o criminoso? Ele continua vivo. Na verdade, quando nós tiramos a vida de um criminoso de alta periculosidade, nós deixamos esse espírito mais livre. Ele vai ter uma ação maior sobre outros sujeitos que trazem em si os mesmos pendores que o dele. Há pouco tempo atrás, nós escutamos uma história que nos chamou a atenção, porque um jovem no Brasil que assassinava mulheres, ele dizia que era inspirado pelo assassino do Central Park. É possível? É possível. Porque esse homem que assassinava as mulheres, ele sofreu a pena máxima. Enquanto que no nosso país, por exemplo, aqueles que são retidos nos presídios nos dias de hoje, ao retornarem, porque são presídios que não primam pela educação e pela recuperação do sujeito, ao contrário, né? A cadeia funciona apenas como uma cadeia. O índice de retorno à criminalidade no nosso país beira aos 80%, ou seja, aquele que vai ao presídio, aquele que é condenado, ao sair dele, vai reincidir no crime em torno de 80%. Enquanto que em outros países, por exemplo, alguns países que primam mais pela questão humanitária, pela recuperação do humano, onde os presídios não são simplesmente depósitos de pessoas, mas são lugares onde se intenta recuperar o sujeito, oportunizá-lo aquilo que ele não teve, a reincidência no crime é 11%. Então o que funciona? O que nos faz pensar, nesse ponto de vista, que a questão principal é a questão da educação, que é a questão de fomentar princípios que nenhum de nós está fadado a um erro eterno. Não existe uma sentença fixa. E vejam que até isso a espiritualidade se propôs a fazer uma análise para nós. E por que será que Allan Kardec teve o bom juízo, não por acaso que ele detinha o querido apelido de ser chamado bom senso encarnado, ele teve o bom senso de organizar algumas perguntas a respeito da pena de morte, dentro das leis divinas. E ele vai questionar assim, é importante que nós façamos essa análise juntos dessas questões, que começa na 760 e vai até 764. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E o que os espíritos dizem? Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Para ver que nós estamos ainda muito distantes desse progresso. Porque, como falamos há pouco, mesmo que não seja um crime tão vil, basta que alguém nos faça algo que nos incomode, que nós já pensamos, tomara que ele quebre a cara, tomara que aconteça algo de ruim com ele. Isso denota a nossa falta de progresso pessoal. Porque mesmo aquela criatura que possa cometer aquilo que para nós, por exemplo, pessoalmente, os crimes relacionados às crianças, a violência sexual em crianças, que é algo que nos estarrece, a gente pensa como? Que um adulto, um homem feito, ou mesmo uma mulher, violenta um bebê de 7 meses, de 5 meses. Mas nós pensamos, o que se esconde por trás dessa criatura? E a reflexão que nós levantamos nesse momento é, será que nós todos não somos um pouco doentes ainda da nossa alma? Sim, nós somos. Mas alguns, um tanto mais. E se nós formos observar, por exemplo, o histórico de um sujeito que traz um perfil tão perturbado, nos cabe indagar, será que esse sujeito ele teve um lar? Será que ele teve uma mãe amorosa que o nutriu junto ao peito? Será que ele teve pais que deram orientação na sua infância? Será que ele teve uma direção espiritual na sua vida? Será que ele teve do que comer? Será que ele tinha do que vestir? E mesmo assim que ele tivesse os recursos materiais, que ele tivesse orientação, mas que espírito é esse que chega a esse ponto? Não seria alguém bastante adiantado?
E quando Jesus é convidado à praça pública, no momento que iriam execrar aquela mulher adúltera, e os homens estão ali querendo mais uma vez pegar Jesus em contradição, ele pergunta: esta mulher precisa ser dilapidada? Esses homens perguntam. E Jesus, naquele momento, numa profunda introspecção, dizem alguns historiadores que ele tinha tomado de uma vara e fazia desenhos no chão, escrevendo valores morais. Ele faz a sua pausa e pergunta: atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Quando nós julgamos alguém, quando nós enquadramos e encerramos alguém no erro, é como se nós olhássemos para nós e nos sentíssemos absolutamente puros, como se fôssemos. Atire a primeira pedra. Toda vez que nós somos tomados de um desejo, no sentido de desejar realmente o mal do próximo, é a pergunta que nós deveríamos fazer a nós próprios: será que eu estou livre de todos os pecados? Será que o meu coração e a minha mente estão tão limpos assim? E Jesus, portanto, que foi a maior das estrelas que brilhou para nós na terra, que era um espírito realmente puro, aquele que é puro não aponta o dedo. Porque aquele realmente que é puro, que alcançou essa pureza de coração, consegue ver por trás de toda essa doença a marca divina que todos nós trazemos. Porque nós igualmente somos filhos do mesmo Pai. Ninguém tem um pai diferente. O nosso Pai é Deus. E se nós fomos criados por Ele, nós estamos caminhando na sua direção. E será que nós, hoje, lógico, hoje nós pelo menos não matamos ninguém, mas isso já foi prática comum nas nossas vidas. Porque basta olhar na Idade Média, onde haviam realmente jantares até bastante elegantes, mas que muitas vezes eram convidados a esses jantares algumas pessoas que não eram do meu afeto, e que eu servia gentilmente nesse jantar um veneno no vinho. E o sujeito caía duro e os criados retiravam o corpo e jogavam em qualquer lugar. Nós estamos falando há 500 anos atrás. E onde nós estávamos há 500 anos atrás? Como santos? Não. Provavelmente ainda eram esses lugares que nós estávamos frequentando. Se não fazendo, muitas vezes compactuando com o crime. Então, quando Kardec diz se vai desaparecer a espiritualidade, incontestavelmente. Então isso vai acontecer. E quando isso acontecer, isso vai marcar um grande progresso na humanidade. E ele diz mais, os espíritos: os homens não serão mais julgados pelos homens. E por que a espiritualidade fala isso? Porque o nosso julgamento é parcial. Quando alguém diz a Jesus: tu és bom, ele fala de pronto: quem é bom é meu Pai. Porque realmente o único bom e justo é Deus. Nós não. Nós estamos nas tentativas da justiça e da bondade. Mas Deus é bom e justo. E a espiritualidade vai finalizar essa questão dizendo: não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Refiro a uma época ainda muito distante de vós. Então nós estamos engatinhando, e vejam só, a nossa Constituição ainda apoia a pena de morte para os crimes políticos. Lógico que não é algo praticado no nosso país, a gente não vê essa pena de morte aplicada, mas a gente vê em países vizinhos. A gente vê no Oriente Médio ainda as mulheres serem dilapidadas, pessoas tendo a sua mão decepada quando roubam. Hoje isso acontece. Mas será que nós não fazemos parte desse contexto? Será que muitas vezes o nosso julgamento e a nossa falta de tolerância não colabora de alguma maneira para que isso ainda se mantenha? Sim, porque os nossos pensamentos são energias alimentadoras. Cada pensamento ruim que nós temos, cada pensamento desalinhado, cada sentimento torpe, fortalece ainda essas ambiências onde essas práticas tenebrosas são comuns. E quem é o criminoso? Quando pergunta alguém ao benfeitor espiritual de Chico Xavier, a Emmanuel: quem é o criminoso? Qualquer um de nós quando descoberto. A resposta é espetacular: qualquer um de nós.
quando descoberto. Porque nós não sabemos do nosso passado. A gente é muito bom em apontar o dedo. Mas nós somos pouco práticos quando a lei se aplica a nós. Ou quando se aplica a um filho nosso. É muito comum a gente ver quando um filho é preso. Muitas vezes a mãe quer acobertar aquele filho. Não consegue separar a ação do sujeito. Porque o que se julga é a ação. Essa mãe pode amar muito esse filho. Mas toda a ação tem uma reação. Na pergunta seguinte, Allan Kardec direciona a espiritualidade e diz: a lei de conservação dá o direito de preservar o homem e a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Essa é uma pergunta que a gente faz. Se a gente tem o direito à vida e se a pena de morte vai, de certa maneira, entre aspas, retirar esse membro da sociedade, não seria lícito isso? Daí os espíritos falam: há outros meios de ele se preservar do perigo. Porque muitas vezes nós queremos ser práticos, mas nós não somos lógicos. Nós não vamos um pouco mais profundo na questão. Geralmente a gente fica na superfície. E essa história de cortar o mal pela raiz é bem verdade, mas não é cortar a raiz. É ir na raiz desse problema. É tirar essa planta inteira e ver aonde que o problema acontece, aonde que esse problema começou. Então é isso que a espiritualidade está propondo. E eles finalizam: demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então quando você elimina a vida de um sujeito, você não oportuniza a ele o resgate. Na verdade você está facilitando. Porque imagine um espírito desse livre, o que ele não vai fazer? Ele vai entrar em sintonia com qualquer um que tenha o pendor, a tendência à criminalidade. Não precisa ser num nível muito elevado, não. Porque não é isso que acontece conosco. Às vezes nós somos tomados, por exemplo, de um sentimento de raiva. E às vezes aquilo cresce tão repentinamente que nós somos tomados de uma atitude que depois a gente se arrepende. A gente pensa: meu Deus, parece que nem fui eu. Mas com o que nós fazemos sintonia? Nós fazemos sintonia com espíritos do mesmo jaez, do mesmo teor. E ele segue no seu questionamento: a pena de morte, que pode vir a ser banida da sociedade civilizada, não será sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Então Kardec está tentando minimizar, porque ele diz: mas numa época odierna, numa época antiga, onde prevalecia, portanto, crimes assim horrorosos, mas a tecnologia aumentou muito, então os crimes continuam horrorosos. O que não avançou ainda foi a nossa moralidade. Os crimes continuam horrorosos. Então Kardec está querendo justificar: mas será que não era uma necessidade? E olha o que os espíritos respondem: necessidade não é bem o termo. Ou seja, eles cortam o nosso barato, né? Necessidade não é bem o termo, não é essa a questão. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Enquanto nós não descobrirmos algo melhor, a gente vai ficar fazendo uso das velhas coisas. E isso não é só em relação à pena de morte. Muitas vezes nós estamos viciados num comportamento porque a gente não descobriu algo melhor. Porque ali é a nossa zona de conforto, é a área de comodidade. E eles finalizam: a proporção que se instrui, e essa é uma das bandeiras dentro da doutrina espírita: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto. Então nós só vamos ter essa noção de justiça na medida em que nós nos instruímos, e isso nós temos realmente que nos debruçar sobre as obras, compreender os mecanismos das leis divinas, como elas atuam na nossa vida, porque elas não são parciais, elas são imparciais. Nossos votos de muita paz a todos. Bem, a nossa temática então é em torno de algo que não é prática comum no nosso país, mas é algo que ainda a nossa Constituição apoia
num segmento e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. E nós vamos buscar dentro da visão mais materialista o que se fala a respeito da pena de morte. E buscamos em especial um jurista de nome Dalmo de Abreu Dallari, que é um professor titular da USP, para procurar um conceito dentro dessa visão material. E ele vai dizer o seguinte, que a execução da pena de morte, ela é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. A pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Então, muitas vezes, quando nós mesmos estamos diante de um grande criminoso, de uma pessoa que é tomada, que pratica uma ação muito vil, muitas vezes nos passa pela mente, né? Que ele ali devia morrer, que ele ali devia apodrecer na cadeia, entre outras coisas. Mas ele já traz um dado importante, que é um dado que vem sendo estudado em todos os países, alguns ainda passando desapercebidamente sobre o efeito que isso tem, porque é atestado pontualmente que aqueles países e locais onde se pratica a pena de morte não diminui os crimes, ao contrário, eles aumentam. E é curioso isso, porque nós vamos, a partir dessa ação, dessa penalidade, que é uma penalidade máxima, achando que o problema vai estar resolvido, né? Achando que aí se encerra um problema. Mas não é isso que essa resposta nos indica, ou seja, a problemática continua e continua maior. E esse mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte é inútil. É inútil porque não resolve o problema. E ele diz mais, que a pena de morte é imoral. E por que ele diz que é imoral? Porque alguém precisa executar esse crime. E acaba sendo um outro crime, mas que é acobertado. É uma coisa interessante, porque um crime que é feito por um sujeito, um outro é contratado para matá-lo. Então ele diz, por isso que é imoral. Não tem sentido. Então, na verdade, alguém vai ter que fazer uma ação punitiva e das mais graves. E a pena de morte é contraditória por quê? Porque todos nós temos o direito à vida. Isso numa visão materialista, todos nós. Então ela passa a ser contraditória porque ela vai contra um direito que nos é natural. E a nossa Constituição mesmo nos assegura esse direito à vida. E por que ela é perigosa? Ele fala também, a pena de morte é perigosa. É perigosa porque muitas pessoas que são levadas à pena de morte pelo julgamento, muitas são inocentes. Então, muitas vezes vai se tirar a vida não de um verdadeiro culpado. E mesmo se ele o fosse, ela não cabe. A pena de morte é inconstitucional porque ele fala, novamente ele vai dizer, porque o primeiro direito que nós temos é o direito à vida. Todos os países que praticam ainda a pena de morte em larga escala, e a gente pode fazer uma análise, não no sentido do julgamento, os Estados Unidos da América, onde é prática comum as pessoas ainda serem eletrocutadas, em pleno século XXI, onde as pessoas vão à câmara de gás, onde têm as suas penas assentadas na Constituição de vários, não de todos os estados dos Estados Unidos, mas na sua grande maioria. E o que nós vemos como uma marca desse país? A gente vê muitas vezes nos noticiários situações que nos estarrecem, certo? Geralmente lá acontecem crimes hediondos. Jovens que tomam de uma metralhadora e saem matando crianças, atentados. Por que será que isso acontece? Que tipo de egrégora, que tipo de energia que eu crio a partir do momento em que eu acho legal tirar a vida de alguém? Que tipo de energia eu giro em torno dessa situação? E já olhando na perspectiva espírita, nós somos quem? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta porque é algo que a gente precisa lembrar mais vezes. Quem nós somos? Espíritos. Espíritos. E qual é uma das condições do espírito? É um espírito imortal. Então, a morte mata o espírito? O que acontece quando se mata o criminoso? Ele continua vivo. Na verdade, quando nós tiramos a vida de um
criminoso de alta periculosidade, nós deixamos esse espírito mais livre. Ele vai ter uma ação maior sobre outros sujeitos que trazem em si os mesmos pendores que o dele. Há pouco tempo atrás, nós escutamos uma história que nos chamou a atenção, porque um jovem no Brasil que assassinava mulheres, ele dizia que era inspirado pelo assassino do Central Park. É possível? É possível. Porque esse homem que assassinava as mulheres, ele sofreu a pena máxima. Enquanto que no nosso país, por exemplo, aqueles que são retidos nos presídios nos dias de hoje, ao retornarem, porque são presídios que não primam pela educação e pela recuperação do sujeito, ao contrário, né? A cadeia funciona apenas como uma cadeia. O índice de retorno à criminalidade no nosso país beira os 80%, ou seja, aquele que vai ao presídio, aquele que é condenado, ao sair dele, vai reincidir no crime em torno de 80%. Enquanto que em outros países, por exemplo, alguns países que primam mais pela questão humanitária, pela recuperação do humano, onde os presídios não são simplesmente depósitos de pessoas, mas são lugares onde se intenta recuperar o sujeito, oportunizá-lo aquilo que ele não teve, a reincidência no crime é 11%. Então o que funciona? O que nos faz pensar, nesse ponto de vista, que a questão principal é a questão da educação, que é a questão de fomentar princípios que nenhum de nós está fadado a um erro eterno. Não existe uma sentença fixa. E vejam que até isso a espiritualidade se propôs a fazer uma análise para nós. E por que será que Allan Kardec teve o bom juízo, não por acaso que ele detinha o querido apelido de ser chamado bom senso encarnado, ele teve o bom senso de organizar algumas perguntas a respeito da pena de morte, dentro das leis divinas. E ele vai questionar assim: é importante que nós façamos essa análise juntos dessas questões, que começa na 760 e vai até 764. Desaparecerá Nossos votos de muita paz a todos. Bem, a nossa temática, então, é em torno de algo que não é prática comum no nosso país, mas é algo que ainda a nossa Constituição apoia num segmento, e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. E nós vamos buscar dentro da visão mais materialista o que se fala a respeito da pena de morte. E buscamos em especial um jurista de nome Dalmo de Abreu Dallari, que é um professor titular da USP, para procurar um conceito dentro dessa visão material. E ele vai dizer o seguinte, que a execução da pena de morte, ela é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. A pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Então, muitas vezes, quando nós mesmos estamos diante de um grande criminoso, de uma pessoa que é tomada, que pratica uma ação muito vil, muitas vezes nos passa pela mente, né? Que ele ali devia morrer, que ele ali devia apodrecer na cadeia, entre outras coisas. Mas ele já traz um dado importante, que é um dado que vem sendo estudado em todos os países, alguns ainda passando desapercebidamente sobre o efeito que isso tem, porque é atestado pontualmente que aqueles países e locais onde se pratica a pena de morte não diminui os crimes, ao contrário, eles aumentam. E é curioso isso, porque nós vamos, a partir dessa ação, dessa penalidade, que é uma penalidade máxima, achando que o problema vai estar resolvido, né? Achando que aí se encerra um problema. Mas não é isso que essa resposta nos indica, ou seja, a problemática continua e continua maior. E esse mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte é inútil. É inútil porque não resolve o problema. E ele diz mais, que a pena de morte é imoral. E por que ele diz que é imoral?
porque alguém precisa executar esse crime. E acaba sendo um outro crime, mas que é acobertado. É uma coisa interessante, porque um crime que é feito por um sujeito, um outro é contratado para matá-lo. Então ele diz, por isso que é imoral. Não tem sentido. Então, na verdade, alguém vai ter que fazer uma ação punitiva e das mais graves. E a pena de morte é contraditória por quê? Porque todos nós temos o direito à vida. Isso numa visão materialista, todos nós. Então ela passa a ser contraditória porque ela vai contra um direito que nos é natural. E a nossa Constituição mesmo nos assegura esse direito à vida. E por que ela é perigosa? Ele fala também, a pena de morte é perigosa. É perigosa porque muitas pessoas que são levadas à pena de morte pelo julgamento, muitas são inocentes. Então muitas vezes vai se tirar a vida não de um verdadeiro culpado. E mesmo se ele o fosse, ela não cabe. A pena de morte é inconstitucional porque ele fala, novamente ele vai dizer, porque o primeiro direito que nós temos é o direito à vida. Todos os países que praticam ainda a pena de morte em larga escala, e a gente pode fazer uma análise, não no sentido do julgamento, os Estados Unidos da América, onde é prática comum as pessoas ainda serem eletrocutadas, em pleno século XXI, onde as pessoas vão à câmara de gás, onde têm as suas penas assentadas na Constituição de vários, não de todos os estados dos Estados Unidos, mas na sua grande maioria. E o que nós vemos como uma marca desse país? A gente vê muitas vezes nos noticiários situações que nos estarrecem, certo? Geralmente lá acontecem crimes hediondos. Jovens que tomam de uma metralhadora e saem matando crianças, atentados. Por que será que isso acontece? Que tipo de egrégora, que tipo de energia que eu crio a partir do momento em que eu acho legal tirar a vida de alguém? Que tipo de energia eu giro em torno dessa situação? E já olhando na perspectiva espírita, nós somos quem? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta porque é algo que a gente precisa lembrar mais vezes. Quem nós somos? Espíritos. Espíritos. E qual é uma das condições do espírito? É um espírito imortal. Então, a morte mata o espírito? O que acontece quando se mata o criminoso? Ele continua vivo. Na verdade, quando nós tiramos a vida de um criminoso de alta periculosidade, nós deixamos esse espírito mais livre. Ele vai ter uma ação maior sobre outros sujeitos que trazem em si os mesmos pendores que o dele. Há pouco tempo atrás, nós escutamos uma história que nos chamou a atenção, porque um jovem no Brasil que assassinava mulheres, ele dizia que era inspirado pelo assassino do Central Park. É possível? É possível. Porque esse homem que assassinava as mulheres, ele sofreu a pena máxima. Enquanto que no nosso país, por exemplo, aqueles que são retidos nos presídios nos dias de hoje, ao retornarem, porque são presídios que não primam pela educação e pela recuperação do sujeito, ao contrário, né? A cadeia funciona apenas como uma cadeia. O índice de retorno à criminalidade no nosso país beira os 80%, ou seja, aquele que vai ao presídio, aquele que é condenado, ao sair dele, vai reincidir no crime em torno de 80%. Enquanto que em outros países, por exemplo, alguns países que primam mais pela questão humanitária, pela recuperação do humano, onde os presídios não são simplesmente depósitos de pessoas, mas são lugares onde se intenta recuperar o sujeito, oportunizá-lo aquilo que ele não teve, a reincidência no crime é 11%. Então o que funciona? O que nos faz pensar, nesse ponto de vista, que a questão principal é a questão da educação, que é a questão de fomentar princípios que nenhum de nós está fadado a um erro eterno. Não existe uma sentença fixa. E vejam que até isso a espiritualidade se propôs a fazer uma análise para nós. E por que será que Allan Kardec
teve o bom juízo, não por acaso que ele detinha o querido apelido de ser chamado bom senso encarnado. Ele teve o bom senso de organizar algumas perguntas a respeito da pena de morte, dentro das leis divinas. E ele vai questionar assim: é importante que nós façamos essa análise juntos dessas questões, que começa na 760 e vai até 764. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E o que os Espíritos dizem? Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Para ver que nós estamos ainda muito distantes desse progresso. Porque, como falamos há pouco, mesmo que não seja um crime tão vil, basta que alguém nos faça algo que nos incomode, que nós já pensamos: tomara que ele quebre a cara, tomara que aconteça algo de ruim com ele. Isso denota a nossa falta de progresso pessoal. Porque mesmo aquela criatura que possa cometer aquilo que para nós, por exemplo, pessoalmente, os crimes relacionados às crianças, a violência sexual em crianças, que é algo que nos estarrece, a gente pensa: como que um adulto, um homem feito, ou mesmo uma mulher, violenta um bebê de 7 meses, de 5 meses? Mas nós pensamos: o que se esconde por trás dessa criatura? E a reflexão que nós levantamos nesse momento é: será que nós todos não somos um pouco doentes ainda da nossa alma? Sim, nós somos. Mas alguns um tanto mais. E se nós formos observar, por exemplo, o histórico de um sujeito que traz um perfil tão perturbado, nos cabe indagar: será que esse sujeito ele teve um lar? Será que ele teve uma mãe amorosa que o nutriu junto ao peito? Será que ele teve pais que deram orientação na sua infância? Será que ele teve uma direção espiritual na sua vida? Será que ele teve do que comer? Será que ele tinha do que vestir? E mesmo assim que ele tivesse os recursos materiais, que ele tivesse orientação, mas que espírito é esse que chega a esse ponto? Não seria alguém bastante adiantado? E quando Jesus é convidado à praça pública, no momento que iriam execrar aquela mulher adúltera, e os homens estão ali querendo mais uma vez pegar Jesus em contradição, ele pergunta: esta mulher precisa ser dilapidada? Esses homens perguntam. E Jesus, naquele momento, numa profunda introspecção, dizem alguns historiadores que ele tinha tomado de uma vara e fazia desenhos no chão, escrevendo valores morais. Ele faz a sua pausa e pergunta: atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Quando nós julgamos alguém, quando nós enquadramos e encerramos alguém no erro, é como se nós olhássemos para nós e nos sentíssemos absolutamente puros, como se fôssemos. Atire a primeira pedra. Toda vez que nós somos tomados de um desejo, no sentido de desejar realmente o mal do próximo, é a pergunta que nós deveríamos fazer a nós próprios: será que eu estou livre de todos os pecados? Será que o meu coração e a minha mente estão tão limpos assim? E Jesus, portanto, que foi a maior das estrelas que brilhou para nós na terra, que era um espírito realmente puro, aquele que é puro não aponta o dedo. Porque aquele realmente que é puro, que alcançou essa pureza de coração, consegue ver por trás de toda essa doença a marca divina que todos nós trazemos. Porque nós igualmente somos filhos do mesmo Pai. Ninguém tem um pai diferente. O nosso Pai é Deus. E se nós fomos criados por Ele, nós estamos caminhando na sua direção. E será que nós, hoje, lógico, hoje nós pelo menos não matamos ninguém, mas isso já foi prática comum nas nossas vidas. Porque basta olhar na Idade Média, onde haviam realmente jantares até bastante elegantes, mas que muitas vezes eram convidados a esses jantares algumas pessoas que não eram do meu afeto, e que eu servia gentilmente nesse jantar um veneno no vinho. E o sujeito caía duro e os criados retiravam o corpo e jogavam em qualquer lugar. Nós estamos falando há 500 anos atrás.
E onde nós estávamos há 500 anos atrás? Como santos? Não. Provavelmente ainda eram esses lugares que nós estávamos frequentando. Se não fazendo, muitas vezes compactuando com o crime. Então, quando Kardec diz se vai desaparecer a espiritualidade, incontestavelmente. Então, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, isso vai marcar um grande progresso da humanidade. E ele diz mais, os espíritos: os homens não serão mais julgados pelos homens. E por que a espiritualidade fala isso? Porque o nosso julgamento é parcial. Quando alguém diz a Jesus, tu és bom, ele fala de pronto, quem é bom é meu Pai. Porque realmente o único bom e justo é Deus. Nós não. Nós estamos nas tentativas da justiça e da bondade. Mas Deus é bom e justo. E a espiritualidade vai finalizar essa questão dizendo: não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Refiro a uma época ainda muito distante de vós. Então nós estamos engatinhando. E vejam só, a nossa Constituição ainda apoia a pena de morte para os crimes políticos. Lógico que não é algo praticado no nosso país. A gente não vê essa pena de morte aplicada. Mas a gente vê em países vizinhos. A gente vê no Oriente Médio ainda as mulheres serem dilapidadas. Pessoas tendo a sua mão decepada quando roubam. Hoje isso acontece. Mas será que nós não fazemos parte desse contexto? Será que muitas vezes o nosso julgamento e a nossa falta de tolerância não colabora de alguma maneira para que isso ainda se mantenha? Sim. Porque os nossos pensamentos são energias alimentadoras. Cada pensamento ruim que nós temos, cada pensamento desalinhado, cada sentimento torpe, fortalece ainda essas ambiências onde essas práticas tenebrosas são comuns. E quem é o criminoso? Quando pergunta alguém ao benfeitor espiritual de Chico Xavier, a Emmanuel: quem é o criminoso? Qualquer um de nós quando descoberto. A resposta é espetacular. Qualquer um de nós quando descoberto. Porque nós não sabemos do nosso passado. A gente é muito bom em apontar o dedo. Mas nós somos pouco práticos quando a lei se aplica a nós. Ou quando se aplica a um filho nosso. É muito comum a gente ver quando um filho é preso. Muitas vezes a mãe quer acobertar aquele filho. Não consegue separar a ação do sujeito. Porque o que se julga é a ação. Essa mãe pode amar muito esse filho. Mas toda a ação tem uma reação. Na pergunta seguinte, Allan Kardec direciona a espiritualidade e diz: a lei de conservação dá o direito de preservar o homem e a sua vida. Não usará ele desse direito? Nossos votos de muita paz a todos. Bem, a nossa temática então é em torno de algo que não é prática comum no nosso país, mas é algo que ainda a nossa Constituição apoia num segmento, e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. E nós vamos buscar dentro da visão mais materialista o que se fala a respeito da pena de morte. E buscamos em especial um jurista de nome Dalmo de Abreu da Lage, que é um professor titular da USP, para procurar um conceito dentro dessa visão material. E ele vai dizer o seguinte, que a execução da pena de morte, ela é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. A pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Então, muitas vezes, quando nós mesmos estamos diante de um grande criminoso, de uma pessoa que é tomada, que pratica uma ação muito vil, muitas vezes nos passa pela mente, né? Que ele ali devia morrer, que ele ali devia apodrecer na cadeia, entre outras coisas. Mas ele já traz um dado importante, que é um dado que vem sendo estudado em todos os países, alguns ainda passando desapercebidamente sobre o efeito que isso tem,
porque é atestado pontualmente que aqueles países e locais onde se pratica a pena de morte não diminui os crimes, ao contrário, eles aumentam. E é curioso isso, porque nós vamos, a partir dessa ação, dessa penalidade, que é uma penalidade máxima, achando que o problema vai estar resolvido, né? Achando que aí se encerra um problema. Mas não é isso que essa resposta nos indica, ou seja, a problemática continua e continua maior. E esse mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte é inútil. É inútil porque não resolve o problema. E ele diz mais, que a pena de morte é imoral. E por que ele diz que é imoral? Porque alguém precisa executar esse crime. E acaba sendo um outro crime, mas que é acobertado. É uma coisa interessante, porque um crime que é feito por um sujeito, um outro é contratado para matá-lo. Então ele diz, por isso que é imoral. Não tem sentido. Então, na verdade, alguém vai ter que fazer uma ação punitiva e das mais graves. E a pena de morte é contraditória por quê? Porque todos nós temos o direito à vida. Isso numa visão materialista, todos nós. Então ela passa a ser contraditória porque ela vai contra um direito que nos é natural. E a nossa Constituição mesmo nos assegura esse direito à vida. E por que ela é perigosa? Ele fala também, a pena de morte é perigosa. É perigosa porque muitas pessoas que são levadas à pena de morte pelo julgamento, muitas são inocentes. Então, muitas vezes vai se tirar a vida não de um verdadeiro culpado. E mesmo se ele o fosse, ela não cabe. A pena de morte é inconstitucional porque ele fala, novamente ele vai dizer. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.